Angélica, de Lígia Bojunga Nunes. Capítulo 11. A representação. Eram 4 horas quando a peça começou. O teatro estava lotado. Na hora que Porto entrou no palco, fazendo o papel de explicador, e disse aquela primeira frase: "Senhoras e senhores, crianças, bichos de toda espécie, boa tarde", ele nem podia falar direito de tão cansado. Também, coitado, desde cedo não parava, preparando as coisas que eles iam usar em cena, vendo as entradas, ajudando Angélica e os outros atores a dar os últimos retoques nas roupas, acudindo o Canarinho, que estava tão nervoso que teve uma disparada de coração. E na última hora, quando o espetáculo já ia começar, Porto ainda teve que ir correndo na farmácia levar rabanete. Ele tinha engolido o botão que abotoava as ideias. Desengoliu e o botão voltou para dentro da caixinha. Hoje vamos apresentar uma peça chamada Angélica. A peça tem 2 atos, o primeiro com 90 centímetros e o segundo com 1,10 m. Como na vida, a gente sempre apresenta, mas conforme os atores foram se apresentando, Porto foi se acalmando. O coração sossegou e de repente ele começou a curtir a peça que nem curtia os ensaios. Canarinho é que continuava nervoso. Logo depois de se apresentar, em vez de sair pelo lado, saiu pela frente. Não viu os degraus que separavam o palco da plateia, se estatelou no chão e não conseguia se levantar sozinho de jeito nenhum. A peça então teve que parar. Os atores foram ajudar o elefante e aí ele saiu certinho e a peça continuou. O público foi muito legal, porque fingiu que nem tinha visto. Só um pessoalzinho sentado lá na última fila é que desatou a rir. O Joca esqueceu de botar os 5 R's no respeito e a voz saiu tão baixinha que volta e meia pediam da plateia: "Fala mais alto, sim!" Aí ele começou a gritar que nem louco e o público não tinha outro remédio senão pedir: "Fala mais baixo, sim!" O sol caiu 2 vezes no chão. O prego era curto. Rabanete engoliu uma fala. Na hora de nascer, Angélica pulou para fora do ovo com tanta força que um pedaço do ovo de papelão voou longe e foi cair na cabeça de uma senhora sentada na primeira fila. Mas ela nem ligou. Nem ela, nem ninguém que estava por perto. Só o pessoalzinho sentado na última fila é que começou a vaiar. Porto olhou para o fundo do teatro e tomou um susto. O pessoal que estava sentado ali perturbando eram os macacos. Os tais, aqueles da escola e do restaurante. Pois eram eles mesmo, rindo à beça de tudo que saía errado e numa torcida daquelas para sair uma coisa ainda mais errada. E saiu. Foi pouco depois da Angélica nascer, justinho naquela hora que a família toda faz uma fila para cada um ir dando o nome para ela. Canarinho pisou numa ponta da roupa do Jota. Nem viu, é claro. Quando o Jota foi andar, a roupa, que era de papel fininho desenhado com penas de cegonha, rasgou toda de alto a baixo. Uma menina da segunda fila arregalou o olho e disse: "Olha só, mamãe, o crocodilo não tem rabo." Não foi preciso mais nada. Os macacos resolveram que estava na hora de perturbar ainda mais. Pularam para a frente do palco e começaram a gritar: "Crocodilo sem rabo, crocodilo sem rabo, crocodilo sem rabo." Pra quê? O Jota perdeu a cabeça. Esqueceu peça, público, tudo. Pulou para fora do palco, se atracou com os macacos. A mulher dele ficou apavorada. Saiu atrás pedindo: "Para, Jota! Não é hora de brigar! Larga esses macacos!" Angélica, Porto, Napoleão e os sapinhos correram para apartar a briga. Só Canarinho ficou no palco. Estava nervoso demais para fazer qualquer coisa. E se tinha coisa que Canarinho implicava, era com um nervosismo grande. Foi um custo para acalmar o Jota e acabar com a briga, mas conseguiram. Os macacos voltaram para o lugar deles e os atores arrastaram o crocodilo de volta para o palco. O público foi formidável, fingiu que não tinha visto nada. Mas aí, o Jota disse que não representava mais e pronto, e acabou-se. No princípio, todo mundo pensou até que era brincadeira, mas ele falou: "Não vou mais ficar aqui de roupa rasgada com o público todinho vendo que eu não tenho rabo." Amarrou a cara, fincou o pé no chão e pronto. Aí o público perdeu a paciência. Começaram as reclamações. "A gente pagou entrada.
Se o crocodilo cisma de não representar mais, como é que vai ser? A gente quer ver a peça até o fim. Os atores cochichavam para o Jota que ele estava fazendo um papelão. Toma jeito, pediam. Mas ele não tomava e dizia: quero uma roupa nova. Não adiantava explicar que não era hora de roupa nova. Não adiantava falar, zangar, pedir juízo ao crocodilo. Não adiantava o público reclamar. O Jota não ouvia nem se mexia e ninguém mais sabia o que ia fazer. De repente, Canarinho teve uma ideia que deixou ele um bocado triste, mas mesmo assim ele tocou a ideia para frente. Tirou o cinto da barriga, olhou para ele, fez uma festinha na fivela e deu para o crocodilo. Toma o meu cinto de presente, Jota. Pendura ele no lugar do rabo. Fica sendo um rabo fininho, mas muito melhor do que rabo nenhum. E tem outra vantagem, é de você mesmo, não é pele emprestada de ninguém. Antes que Jota tivesse tempo de pensar no oferecimento, a mulher dele tirou a agulha e linha de um bolsinho e costurou o cinto no lugar do rabo. Pimentão falou: dá uma rabada para ver se o rabo tá bom. O crocodilo deu. Que tal? Perguntou a mulher do Jota baixinho. Está gostando? Melhor que nada, respondeu ele ainda trombudo. Deu outra rabada, outra e mais outra. Gostou de voltar a ter rabo, deu mais outra. Desamarrou a cara e falou: então tá bem, eu represento outra vez. Angélica Porto e a mulher do Jota ficaram tão aliviados que acabaram até rindo. Para contar a verdade, o teatro inteiro também riu, porque o Jota estava engraçadíssimo com aquele rabo. E Canarinho, vendo todo mundo contente outra vez, esqueceu a tristeza, esqueceu que agora ninguém mais ia olhar para ele e dizer: que cinto bacana! E a representação então continuou. Mas fora isso, o primeiro ato ocorreu que foi uma beleza. Durante o intervalo, os atores ficaram pensando nos macacos, na briga e nas outras coisas que não tinham saído direito. E pela cara e o jeito de cada um, a gente via direitinho que eles estavam resolvendo lá dentro da cabeça deles que daí pra frente eles iam fazer a maior força do mundo para não errar mais nada. Devem ter resolvido aquilo muito bem resolvido, porque os macacos ficaram o segundo ato inteiro esperando um erro. Um só, mas não saiu nenhum. Nem um bem pequenininho. O público adorou, não parava mais de bater palmas e tinha até gente pedindo bis quando se ouviu um grito lá no fundo da plateia. Angélica! Angélica ficou toda arrepiada. Era a voz do Lux, mas do Lux de verdade, do irmão dela que tinha ficado lá no país onde ela morava. Lux veio voando pela plateia, Angélica desceu correndo do palco e foi só os dois se encontrarem que não paravam mais de se abraçar. Como é que você veio parar aqui, Lux? Estou em viagem de lua de mel pela América do Sul. Resolvemos aproveitar e vir te visitar aqui no Brasil. Quando é que você chegou? Hoje de manhã. Perguntei por você em toda parte. Acabei sabendo que você estava aqui. Entramos para ver a peça e tomei um susto daqueles quando vi que era a sua história. Sua e minha, a do vô, a da mãe e de todo mundo lá de casa. Achei tão gozado me ver na peça. E aí apresentou a mulher dele, que era uma cegonha muito engraçadinha chamada Bem Me Quer. Todos os atores rodearam Lux e Bem Me Quer. Napoleão Gonçalves ficou logo querendo saber se Lux achava que ele tinha representado Lux direito. Mas Angélica fazia tanta pergunta que ele não podia nem responder. E papai? E mamãe? E o meu quarto? E a lua que nasce em frente da minha janela? E a bandeira da Dona Avestruz? Lux contou que depois que Angélica foi embora, ele começou a pensar. Passava o dia todo pensando e acabou também achando que não dava mais para viver daquele jeito. E explicou que não era só ele não. A Luva e o Luiz também estavam mudando. O Bem Me Quer é que nunca tinha tido problema. Ela sempre achou que a gente não podia viver querendo ser uma coisa que não é. Conversa vai, conversa vem, o Lux perguntou: por que nós não vamos todos jantar juntos para comemorar a estreia da peça? Os atores ficaram parados sem saber o que responder. Naquele aperto que eles viviam sempre, todos tinham umas contas atrasadas que precisavam botar em dia com o dinheiro do teatro. Mas quando Bem Me Quer disse: é a gente que está convidando, e então... Eles todos saíram correndo, nem esperaram ela acabar de falar.
Serviram um prato impressionantíssimo lá no restaurante onde eles foram jantar. Era um prato com uma porção de andares. No térreo vinham as saladas todas, e era cada folha desse tamanho. No primeiro andar, peixinhos, camarõezinhos e mais picadinhos de inseto. No segundo andar, vinham as carnes e uma coisa diferente que parecia farofa, mas que não era farofa, e que cada um achou que era uma coisa, e que ficou todo mundo sem saber o que era. Foi nesse andar que pela primeira vez Canarinho percebeu o nó que Porto tinha no rabo. Ficou logo preocupado, falou baixinho, porque não queria chamar a atenção de ninguém para aquele nó. Coisa difícil que deve ser a gente viver com um nó no rabo, ou na perna, ou na tromba, ou nas ideias, ou em qualquer lugar. Por que você não tira ele fora, hein, Porto? Porto também não queria que os outros ficassem prestando atenção no nó, e então respondeu cochichando e apressado. Não sai, é cego. Cegueira grande? Enorme. Pronto, Canarinho já perdeu o apetite. Se tinha coisa que ele implicava era com cegueira grande. Viu logo que se o nó continuasse ali, ele não conseguia mais comer. Mas você já experimentou tirar ele fora? Antigamente eu vivia experimentando, nunca dava certo, então desisti. Experimenta outra vez. Agora? Tá todo mundo comendo, ninguém vai perceber. Mas faz cócegas. Muita? Pra mim é a coisa que mais faz cócega na vida. Muito melhor sentir cócega do que viver com um pedaço da gente entalado num nó que não desata. Bom, isso é verdade. Porto ficou pensando naquilo e de repente sentiu uma curiosidade danada. Quem sabe ele experimentava outra vez? Quem sabe o nó desatava? Começou a dar umas voltinhas com o rabo para ver se o nó tomava jeito e ia desmanchando. Cada voltinha fazia mais cócega que a outra. Porto foi ficando com uma vontade louca de rir, mas não queria que ninguém visse o que ele estava fazendo, e então fechou a boca, os olhos e o nariz para o riso não poder sair de jeito nenhum. No terceiro andar, Lux e Bem Me Quer resolveram que iam levar a Angélica para ser representada lá na terra deles. Angélica vibrou. Tá vendo só que legal, Porto? Mas Porto nem pôde responder porque estava quase rebentando de tanta vontade de rir. Angélica prometeu que assim que acabasse o jantar, ela ia desenterrar a caixa de sapato para pegar a ideia da peça e dar para o Lux e Bem Me Quer. Depois resolveu que era melhor eles levarem a ideia com caixa e tudo. No quarto andar, o Jota viu um espelho lá no fundo do restaurante e não resistiu. Largou o jantar e foi para a frente do espelho se admirar. Estava tão feliz de ter se juntado outra vez com um pedaço dele. Quando chegou no quinto andar, Porto se sacudia tanto com as cócegas que Canarinho não aguentou mais. Começou também a prender o riso. Foi nessa hora que Napoleão Gonçalves levantou e fez cara de discurso. Todo mundo parou de comer, até Rabanete, e olhou para ele. O sapo passou o guardanapo pela boca e falou. O Lux está dizendo que eu preciso fazer um discurso. Os garotos também. Ficam todos falando que um jantar desses precisa de discurso. Eu não gosto de discurso, mas como eu já fiz a cara do discurso, o jeito agora é fazer o corpo e as pernas. Meu discurso tem 6 linhas. Começa com uma linha curta, tem 4 mais ou menos, e a última curtíssima. Angélica e Porto, nós todos queremos dizer para vocês que a nossa vida melhorou muito depois que a gente se conheceu e começou a trabalhar junto. Fim. Que bom! Gritou Angélica. A minha vida também tá tão legal. Porto quis dizer que a vida dele também estava ótima, mas viu que era só dizer um A que o riso estourava. Então enfiou a cara debaixo da toalha e Canarinho também. O resto do pessoal achou aquele jeito dos dois muito esquisito, mas pensaram que eles estavam comovidos e resolveram deixar pra lá. E aí, a mulher do Jota se levantou e disse: também queria falar uma coisinha. É uma coisinha pequena, mas muito importante pra mim. O Jota largou o espelho e marchou para a mesa. Já tinha deixado a mulher trabalhar, já tinha deixado a mulher bolar. Discursar ele não ia deixar, de jeito nenhum. Quem fala sou eu. Um momentinho, Jota. Um momentinho só. Deixa eu acabar o que eu estava falando. É o seguinte,
Eu queria dizer para vocês que eu tenho um nome que também começa com J. Coincidência, não é? Pois é, eu me chamo Jandira e queria pedir a todos os presentes para não me chamarem mais de Mulher do J. Daqui para frente, todo mundo me chama de Jandira. Está bem? Suspirou aliviada e satisfeita. Pronto, era só isso. E sentou. Foi ela acabar de falar que Porto berrou. O nó desatou! Aí, pronto. O riso todo que tinha juntado dentro de Porto e de Canarinho saiu junto com o berro. E os dois não fizeram mais mistério da risada. Riam como nunca tinham rido na vida. Riam fazendo um escândalo que só vendo. Riam tanto que nem dava para explicar para os outros o que é que tinha acontecido.